Olá, turma. Olá, professor. Espero que todos estejam bem. O meu grupo vai abordar a respeito da ação penal e suas classes, então a ação penal pública, a ação penal privada e a privada como subsidiária da pública. Eu vou abordar a respeito dos principais elementos da ação penal em si e da ação penal pública. Então, de início, né, tratando do conceito, é uma ação que busca examinar a ocorrência ou não de um crime ou contravenção, de uma forma um pouco mais técnica. É um direito subjetivo processual autônomo, abstrato, específico à prestação jurisdicional sobre uma demanda de um direito material. Além disso, é um direito que possui uma natureza pública, que pode pertencer tanto ao indivíduo quanto ao Estado. Dissecando um pouquinho mais desses elementos, ele é público, porque a atividade jurisdicional possui essa natureza pública. É subjetivo, porque o titular pode exigir a prestação do Estado, por exemplo. É autônomo, porque não se confunde com o direito material. E é abstrato, porque independe do final do processo. Então, apesar de ter uma forte influência em sua origem dessas concepções do sistema processual civil, doutrinas mais modernas já consideram elementos próprios no que tange o direito processual penal. Então, eu trouxe aqui 4 principais elementos, sendo as 2 primeiras dessa nova interpretação. Então, a tipicidade aparente, que seria se o juiz percebe desde o início que o fato não é criminoso, seja por uma conduta atípica ou por uma excludente de ilicitude, ele pode extinguir a peça acusatória. Segundo elemento, a punibilidade concreta. Então, se o juiz percebe que já está presente, ali no caso, uma causa extintiva da punibilidade, ele também já pode declarar, extinguindo a ação, a propositura da ação. A legitimidade para agir, então, seria essa capacidade do agente, do sujeito, de poder participar no processo, seja no polo ativo ou no polo passivo da ação penal, da ação. E a própria justa causa, né, que foge dessa mera suspeita, que se configura por um lastro mínimo probatório, que seja configurada dentro da prova de materialidade e de autoria daquele crime em questão, né, discutido. Então, abordando um pouco já entrando na ação penal pública, ela se concentra nesse ius puniendi do Estado, que seria esse direito, e de certa forma até dever do Estado, de punir o seu agente infrator. Então, aquele sujeito que inflige as suas leis, ele deve ser sancionado penalmente, né, seja de forma pela detenção ou reclusão, conforme direito do Estado. Então, a ação penal pública, ela está expressa tanto no artigo 24 do Código de Processo Penal, quanto no artigo 100 do Código Penal. Eu vou ler os dois aqui para vocês. Então, o artigo 24 do CPP diz que, nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Então, junto também do artigo 100 do Código Penal, que traz disposição semelhante, diz: a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Parágrafo 1º. A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça. Então, todo esse caráter privativo do Ministério Público decorre também de uma disposição da própria Constituição Federal, em seu artigo 129, inciso 1º, que trata que são funções institucionais do Ministério Público, inciso 1º, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Então, tratando, né, dessas disposições legais a respeito da ação penal pública, os seus principais princípios são da obrigatoriedade ou legalidade, ou seja, havendo elementos que indiquem a ocorrência de um fato tipificado e realizado de forma ilícita, o MP é obrigado a instaurar a ação penal, ou, caso inexista os seus elementos, pedir o arquivamento. A própria indisponibilidade, então, instaurada a ação penal, o MP não pode desisti-la. O próprio interesse público, né, que já cerca toda essa natureza pública da ação penal em si. A divisibilidade, então o processo pode, de certa forma, ser desmembrado, ou seja, o MP pode propor uma denúncia contra alguns autores e depois aditar, incluí-lo outros novos, sem necessidade de denunciar todos simultaneamente. Então, além disso, a gente tem a oficialidade, que seria a atribuição aos devidos órgãos do Estado para a persecução penal. A intranscendência, então, só pode ser oferecida a denúncia contra suspeitos, não ampliando a pessoas fora, né, do crime.
realizado. A do ne procedar e o dex ex officio, então essa já diz a respeito da atividade do juiz. O juiz não pode iniciar uma ação penal de ofício, é necessária, né, essa atividade do Ministério Público. E a do próprio ne bis in idem, né, que diz que uma mesma circunstância não pode ser valorada duas vezes. Então, já entrando nas subdivisões da ação penal pública, a gente tem a ação penal pública incondicionada, que é a via de regra, como foi exposto no artigo 100 do Código Penal. Então, ela não depende de uma condição especial de procedibilidade. O titular da ação, como a própria disposição traz, é o Ministério Público. E também tem a possibilidade, né, que aí vai ser tratada mais na frente por um dos meus colegas, caso a denúncia não seja oferecida no prazo legal, da pena privada como forma subsidiária. Então, outro ponto também que nas contravenções penais, a ação penal é sempre incondicionada e, né, sempre será expressa, sempre que não for expressa alguma condição, seja a requisição ou o requerimento, ela será incondicionada. Aí agora, abordando a respeito da ação penal pública condicionada, que é a outra hipótese que foi demonstrada tanto no artigo 24 do Código de Processo Penal quanto no artigo 100, em seu parágrafo 1º, né, que eu li para vocês, ela sim depende de uma condição de procedibilidade. Então, são condições específicas que permitem a persecução penal. Então, a condição especial em si é que ela depende ou de representação do ofendido ou do ministro da Justiça, de sua requisição do ministro da Justiça, quando a lei assim dispuser. Então, a representação, né, falando da representação de início, é essa manifestação do ofendido ou de quem possa representá-lo. Então, nesses casos, a ideia do legislador era prever casos em que o interesse do indivíduo, do ofendido, fosse superior ao interesse público, o que assegurasse a preservação da sua intimidade e de seus valores individuais. Então, nesses casos da ação penal pública condicionada, o titular da ação continua sendo o Ministério Público, porém com essa, de certa forma, tendo esse pedido, né, essa autorização, tanto do ministro da Justiça ou do ofendido. Falando a respeito do prazo, né, então o prazo é de 6 meses para o oferecimento da representação a contar da data que o ofendido tomou conhecimento de quem seja o autor do crime. Isso está expresso no artigo 103 do Código Penal e do artigo 38 do Código de Processo Penal. Então, a representação, como eu disse antes, é um ato exercido pela vítima ou por seu representante. Então, por exemplo, no caso da morte ou ausência do ofendido, seus sucessores legais podem sim representar, né, na propositura de uma ação penal pública. Então, isso seria uma condição de procedibilidade, né? Então, quanto à forma também, o artigo 39 e seguintes do Código de Processo Penal traz como que seria todas o procedimento, né, a ser feito para gerar essa representação. Então, após o oferecimento da denúncia, o caminho que a ação leva é o mesmo da ação incondicionada, tendo só essa condição de procedibilidade antes. E, além disso, vale destacar que, faltando a condição exigida por lei, o juiz rejeitará a denúncia conforme exposto no artigo 395, inciso 2 do Código de Processo Penal. Então, por fim, abordando a respeito da requisição do ministro da Justiça de uma forma um pouco mais técnica, é um ato administrativo irrevogável do ministro da Justiça com vista à instauração da ação penal. Então, normalmente possui razões ali de ordens políticas, sendo titular da ação ainda o Ministério Público, porque não perde esse caráter público, né, da ação, sendo, aí sim, tendo até ali um certo debate doutrinário, mas conforme entendimento majoritário, é irretratável, então não pode conhecer de forma diversa o próprio ministro da Justiça, depois que, né, requer. E a requisição em si do ministro da Justiça, ela não está sujeita a prazo decadencial. Porém, o crime ali, a contravenção ali a ser, no caso só o crime, né, a ser discutido ali, aí sim, né, pode estar sujeita a prazo prescricional. Então, para finalizar, o MP não é obrigado também à ação, ou seja, ele não está vinculado a essa requisição. Ele pode, por exemplo, deixar de oferecer a denúncia se entender ausentes algum dos elementos ali necessários para a propositura da ação. Então, por exemplo, a falta de justa causa, se o MP considerar inexistente, ele pode simplesmente também rejeitar a requisição do ministro da Justiça. E assim eu termino a minha apresentação, vou passar agora para o colega que vai falar a respeito da ação penal privada.
Boa tarde, eu sou o Matheus Toledo. Eu vou falar sobre ação penal privada dentro desse contexto, né, de ação penal. E a gente vai começar pelo conceito, né, para dar significado ao que é a ação penal privada. Uma espécie da ação penal é prevista no ordenamento jurídico e é caracterizado pelo fato de que a titularidade ela pertence ao ofendido, ou seja, é a própria vítima que tem o direito de iniciar o processo penal por meio da chamada queixa-crime, né? E de acordo com o material que a gente tem, né, com o que a gente sabe, essa modalidade se justifica porque em determinadas situações o legislador entende que o interesse do particular, se sobrepõe ao interesse público, né? Isso ocorre principalmente em crimes que envolvam aspectos mais íntimos da vítima, aspectos particulares, né? Como honra, imagens, relações pessoais, né? E que não obrigatoriamente, mas que a exposição do processo possa gerar mais prejuízo do que benefício, né? E nesse contexto, né, é importante a gente compreender a distinção, a diferença central entre o jus puniendi, né, que é o poder de punir, e que continua sendo exclusivo do Estado, mas o jus procedente, que é o direito de iniciar o processo, né, de dar abertura a esse processo jurídico transferido ao particular. Ou seja, o Estado vai exercer a sua função jurisdicional se a vítima assim, né, desejar, né? E a ação penal privada, ela representa uma exceção à regra geral da ação penal pública. Funciona como um exercício, como um mecanismo, na verdade, que confere essa autonomia ao ofendido por decidir a instauração da persecução penal ou não, né? E a peça inicial, como eu falei, a queixa-crime, né, possui a função equivalente à denúncia, né, na ação penal pública. Ela deve se observar, né, que os mecanismos, ou melhor, que ela tem os mesmos requisitos da denúncia que estão previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, né? Isso significa que na ação penal privada, né, deve conter descrição do fato criminoso com todas as circunstâncias, as qualificações do acusado e elementos que permitam a identificação, né, a classificação do crime e também, se for possível, no caso devido, né, nesse caso, o rol de testemunhas. E como ocorre também com a denúncia, além disso, a queixa-crime ela pode ser rejeitada pelo juiz caso, né, o caso não atenda aos requisitos básicos para ele correr nos âmbitos legais, né? E nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal está descrito, né, que embora a iniciativa seja do particular, a ação penal privada está sujeita ao controle jurisdicional quanto à sua admissibilidade. Então não é um simples relato, mas é um processo que também embora seja iniciado, instaurado a partir de uma ação privada, né, de um particular, ele também tem que seguir de acordo com as normas, né? E dos aspectos, né, mais importantes da ação penal privada é o prazo, né, que para o oferecimento da queixa-crime, que é a decadência, né? Esse prazo é de 6 meses, eles são contados a partir do momento em que o oferecido toma conhecimento, ou melhor, perdão, que o ofendido toma conhecimento de quem é o autor do crime, e está previsto tanto no Código de Processo Penal como no Código Penal, né? Ele possui a natureza decadencial, então, se não for respeitado, ocorre a perda do direito de ação. É um prazo improrrogável, né? Não admite nem a suspensão e nem a interrupção do prazo ou o postergamento, né? E eu vou falar um pouco agora também dos princípios, que é algo importante, né? São os princípios da ação penal privada, né? Ele é regido por princípios próprios, ou seja, ele tem as suas particularidades, né, digamos assim, que diferencia ele totalmente da ação penal pública. O primeiro deles é o princípio da oportunidade ou conveniência, né, que não há obrigatoriedade na propositura da ação penal privada. Significa que a vítima pode escolher se deseja ou não ingressar com a ação. Ela não é obrigada a fazê-lo, né? A gente tem vários casos
de pessoas que passam por esse tipo de situação, a possibilidade de instaurar o início de uma ação penal privada e preferem por interromper isso, né, e permanecer na sua, às vezes na sua privacidade, ou preferem não expor algum caso e preferem não entrar, né, com essa ação penal privada. E outro princípio importante é a disponibilidade. Ela não apenas pode decidir iniciar, mas também ela pode desistir da ação penal privada, que também é um caso que a gente já viu, que a gente vê no dia a dia, que acontece, né? E pode tanto ocorrer pela renúncia, né, do direito de queixa, o perdão ao acusado, ou em alguns casos a gente até vê por perempção, né, que ocorre da inércia do querelante no curso do processo, né. Ela não é absoluta, obviamente, ela depende de algumas regras legais, em certos casos da aceitação do acusado ou também da escolha do acusador, né, do ofendido, de permanecer no seu sigilo, no seu resguardo, né. E também se aplica o princípio da indivisibilidade, né. A queixa proposta contra um dos autores do crime deve abranger todos os demais envolvidos. Ou seja, você não pode escolher uma dos acusados para, né, iniciar esse processo e excluir todos os outros que estavam presentes ali, né, que também participaram. Isso evita um pouco de, talvez, alguns problemas ou alguns níveis de disparidade, né, de injustiça, digamos assim, né. Então, caso a vítima exclua algum dos envolvidos, né, se entende que houve essa renúncia tácita, né, em relação aos demais, o que pode comprometer toda a ação penal, como eu falei, pode comprometer todo o caso por conta de uma renúncia tácita de um dos envolvidos, né. E, por fim, falando dos princípios, a gente tem o princípio da intranscendência, que é segundo o qual a ação penal deve atingir apenas pessoas responsáveis pela infração penal, não pode alcançar terceiros ou familiares, né. Esse princípio basicamente reforça a ideia da responsabilidade pessoal no direito penal, que é algo bem comum, né. E ela pode ser dividida em 3 espécies, né, a ação penal. No caso, a primeira é a propriamente dita, que é a forma comum, né. A segunda é a personalíssima, que o exercício do direito compete exclusivamente ao ofendido. Isso significa que em caso de morte ou incapacidade da vítima não há possibilidade de sucessão processual, ou seja, ninguém pode substituí-la, né? Você não pode ter uma substituição de acusados por conta de falecimento, de indisponibilidade, incapacidade ou algum tipo de problema relacionado a essa situação, né? E a terceira, né, no caso a última, que é a ação penal privada subsidiária da pública, né, que ocorre quando o Ministério Público, que seria o titular da ação penal, permanece inerte e não oferece denúncia no prazo legal, né. E é importante destacar que esse caso só pode acontecer em inércia do Ministério Público, ou seja, quando ele não denuncia, né. E outra coisa importante é a questão do Ministério Público, né, aproveitando que a gente já está nesse gancho, que mesmo na ação penal o Ministério Público não é totalmente afastado do processo, né? Então, quando ocorre essa ação penal subsidiária da pública, o MP atua como interveniente obrigatório. Ele pode adotar medidas como auditar a queixa-crime, complementando seus elementos, repudiar a queixa, oferecer denúncia substitutiva, ou até mesmo assumir a titularidade de ação caso o querelante demonstre negligência no andamento do processo. E o último ponto importante da questão da ação penal privada é importante a gente analisar as consequências da inércia da vítima, né? Se o ofendido não propõe ação penal privada dentro do prazo de 6 meses, ocorre a decadência, que extingue o direito de ação, que é voltando, né, naquela questão da decadência, mas trazendo para a inércia da vítima, né, em si. E nesse caso, nessa hipótese, né, a ausência de iniciativa da vítima não gera a extinção da punibilidade, pois a natureza da ação continua sendo pública, né. Isso faz com que
o Ministério Público possa oferecer denúncia desde que não tenha ocorrido a prescrição do caso, apenas a inércia da vítima, esse prazo de decadência, né? E aí o Ministério Público pode ainda oferecer essa denúncia, né? E para finalizar, é importante a gente resumir esse fechamento, né? Explicando que a ação penal privada ela pode ser compreendida como um instrumento que confere a autonomia ao ofendido, né? Ou seja, ele vai definir sobre a instauração da percussão penal. Ela se diferencia, né, muito da ação penal pública, principalmente por essa titularidade, por esses princípios que a regem, né, e pela possibilidade de disposição do direito de ação. Então é isso, a minha parte é essa. Bom, turma, eu me chamo Pablo Meirelles e agora eu vou dar continuidade ao trabalho explicando o conceito de ação penal privada subsidiária da pública. A priori, o que a gente precisa entender é que esse direito está garantido pela nossa Constituição e também pelo Código de Processo Penal. Ele está no artigo 5º da nossa Constituição e no artigo 29 do Código de Processo Penal. A função dele é garantir que nenhum crime fique sem resposta por conta de omissão estatal. A omissão estatal, ela ocorre, em regra, quando o MP não oferece queixa, não se manifesta contra algum crime de natureza pública. A gente sabe muito bem que, em regra, os crimes de ação pública são de responsabilidade do Ministério Público. Mas o que acontece quando o promotor não faz nada? E aí a gente entende que se o MP não oferece a denúncia no prazo legal, que geralmente é de 5 dias para o réu preso e de 15 dias para o réu solto, nasce para a vítima o direito de agir por conta própria, através de uma queixa subsidiária. E é importante a gente deixar bem explicado aqui que é um direito da vítima agir por conta própria, né? Direito da vítima apresentar queixa dentro do prazo certo, né? Dentro do prazo legal, quando o MP se mostra inerte, quando o MP se mostra omisso diante de um crime. Além disso, é importante que seja respeitado, é fundamental que seja respeitado o princípio, né, o pressuposto da inércia. A ação, ela só existe, né, a queixa, a ação, ela só existe em caso de inércia total. Se o Ministério Público, por exemplo, pedir o arquivamento do inquérito, solicitar novas diligências ou oferecer um acordo de não presunção penal, um ANPP, não há inércia nesses casos. Nessas situações, o MP está agindo, né? Ele está efetivamente dando continuidade ao processo, ele está agindo de maneira efetiva naquele processo. E por isso, a ação privada subsidiária, ela não vai ser permitida, justamente porque precisa ser respeitado o princípio da inércia total, né? Esse pressuposto da inércia, ele precisa ser respeitado. O MP, ele precisa estar completamente inerte ao crime cometido, à queixa cometida. Então, em casos ao contrário a isso, onde o MP ele se manifesta de alguma forma, ele está efetivamente agindo de alguma forma dentro do processo, a ação privada subsidiária da pública, ela não vai ser permitida, ela não vai ocorrer de fato. Além disso, eu quero destacar aqui os poderes do Ministério Público dentro da ação privada subsidiária. Os poderes do Ministério Público, eles não são extintos completamente. Mesmo que a vítima assuma o polo ativo daquela ação, o Ministério Público, ele não sai de cena, né? Ele não deixa de atuar. Ele atua a partir do momento em que a vítima, né, ela
assume o polo ativo, o Ministério Público automaticamente ele atua como um interveniente adesivo obrigatório. O que é isso? Ele está ali como alguém que vai ser um fiscal da lei, né? E ele vai ter alguns poderes ainda dentro daquele processo. Isso significa diretamente que o Ministério Público ele vai ter o poder de aditar a queixa, caso ele ache pertinente, né, corrigindo ou acrescentando detalhes. Ele vai poder também repudiar a queixa e oferecer uma denúncia substitutiva. E além disso, se a vítima for negligente no processo, o MP pode retomar a ação como titular principal, né, e isso vai ser chamado pelo direito penal como ação penal indireta. Então, ele ainda tem poderes dentro do processo. Ele tem o poder de aditar a queixa, ele tem o poder de repudiar a queixa e ele tem o poder de retornar para o processo caso haja uma negligência da parte da vítima, né, que assumiu esse processo. Além disso, é preciso respeitar os prazos e as consequências, né? Então aqui eu quero falar um pouco sobre a decadência imprópria. A vítima, ela tem, em geral, um prazo de 6 meses para apresentar a queixa, contando do dia em que termina o prazo do MP. Se ela perde esse prazo, ocorre o que a doutrina chama de decadência imprópria. Diferente dos outros crimes privados, aqui o criminoso ele não vai ficar impune, ele não fica impune em regra, né? Porque a punibilidade ela não pode ser extinta, porque o crime ele continua sendo público, ele continua tendo a natureza pública. Então, quando acontece um caso de decadência imprópria, na ação subsidiária privada, né, da pública, o MP ainda pode oferecer a denúncia a qualquer momento, desde que o crime não tenha prescrito. É óbvio que precisa respeitar a prescrição. Se o crime tiver sido prescrito, o MP, obviamente, não vai oferecer a denúncia. Mas caso a parte autora, né, a vítima, ela perca o prazo e entre dentro desse contexto de decadência imprópria, o MP ainda pode oferecer a denúncia a qualquer momento do processo. Para isso, garante que o criminoso ele não fique impune, né? Ele garante que o MP ele continue ativo e que o direito penal seja devidamente aplicado para aquela pessoa, para aquele indivíduo. Por fim, o que nós temos então, em resumo, é que a ação penal privada subsidiária da pública, ela se manifesta como um instrumento de cidadania que evita a impunidade causada pela omissão estatal. É o direito que a vítima tem de apresentar a sua queixa diante da inércia, diante da omissão do Estado, diante da omissão do Ministério Público, diante da omissão estatal em si. Esse é o nosso trabalho, espero que goste, espero que seja produtivo, que ajude nos estudos. É isso, fique com Deus.